Nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre música, sobre o Dia Mundial do Rock. No primeiro bloco a gente falou da história, da importância da música e do estilo da música, mas vamos citar alguns nomes agora nesse bloco. Questão de rock mundial, assim, nomes que se destacam nessa história. Assim. Como eu comentei, eu acho que não dá para esquecer de começar pelo Elvis, né? Elvis, depois, logo depois os Beatles, Stones, The Who, depois passando para os anos 70 ali, posso citar o Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Iron Maiden, até essas bandas, quando vieram para o Brasil, algumas delas eu tive a oportunidade de ver, né, Karine? Então é incrível quando a primeira vez que a gente começa a assistir, acompanhar as bandas, o primeiro show que a gente consegue ver dessas bandas, né, é uma coisa realmente que marca quando a gente consegue ver os nossos ídolos ao vivo. Questão do rock nacional também. O Brasil tem bastante bandas também, né? Que se destacam. A gente estava conversando que nos anos 80 foi o boom das bandas do rock, então acho que a primeira grande banda dos anos 80 foi a Blitz, né? Eu me lembro que quando eles lançaram o LP, né, o Bolachão, eles tiveram uma música até censurada, tiveram que marcar na faixa do disco isso. Depois o RPM também, que foi um estouro nacional, foi bastante divulgado e tiveram bastante na mídia. Depois, ali naquela época dos anos 80, ainda Kid de Abelha, Barão Vermelho, Titãs, Capital Inicial, Ira, e depois agora acho que a última grande banda até que foi uma lástima com a questão dos Mamonas, né, que já foi mais nos anos 90. Então acho que o Mamonas, até por causa da questão logo depois já havia a questão da internet, já a questão da divulgação das bandas e discos, e venda de discos mudaram bastante a partir dali, né. Eu acho que o Mamonas foi o grande nome assim a nível nacional, aparecendo outros. Agora a gente está com uma banda que conseguiu uma exposição bacana, que foi a Banda Malta, depois que participou de um programa de TV, né, que está com uma divulgação bem forte nas redes sociais, na mídia, né. Então acho que essas bandas são as bandas que mais marcaram, assim, que tiveram maior visibilidade na mídia. E algumas dessas bandas citadas, elas se mantêm até hoje. Sim. Ou voltam, né? Estão se encontrando aí novamente. O RPM fez isso, né? Eles ficaram bastante tempo sem se apresentar, sem tocar, agora eles voltaram novamente com o trabalho, né? Voltaram para a mídia. Isso de alguma forma mostra que o rock nacional está retornando, assim, que tem espaço para música, assim, como tinha nos anos 80, digamos assim? Eu tenho uma tese, Karine. Eu acho que no momento que a gente se encontra hoje, essas bandas, é mais fácil essas bandas voltarem do que aparecerem as novas. Eu acho que não, por enquanto, pelo modelo de sistema que a gente encontra no país agora, eu acho que vai ser mais fácil essas bandas voltarem para a mídia do que aparecerem as novas, infelizmente. Sim. No intervalo a gente falou também do Rock in Rio, né, o festival, isso sim, também... Sim. É um caminho de... esses momentos de reunião, né, de vários nomes são muito importantes, né, porque divulga na coletividade também. E o Marcelo estava comentando que teve a oportunidade de participar de shows destes nomes, que são os nomes dos ídolos da gente. Isso é muito importante também, porque isso, de uma certa maneira... Marcelo é músico. Ele é roqueiro também. Isso constitui a gente como musicista também, né? A gente, claro, a gente cria um estilo próprio, mas inevitavelmente a gente tem influências deste ou daqueles, né? Então isso é extremamente importante também. Questão do rock gaúcho, ainda falando desses espaços, assim, o rock gaúcho, ele é gaúcho como barrista, né? Valoriza isso, né? É diferente. Como é que é esse estilo? Todo mundo fala que o rock feito aqui é um pouco diferente, né? Então, eu concordo. Eu acho que lá no início, quando apareceu o primeiro CD, primeiro disco, o LP de rock, foi Rock Garagem. Foi bem na época que eu estava começando também, nos anos 80, lá no meados dos anos 80. Aquelas bandas que apareceram na época, The Fala, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí, até essas duas bandas, o Garotos da Rua e Engenheiros do Havaí, tiveram uma projeção nacional, apareceram no Chacrinha na época. Então, acho que o Rio Grande do Sul tem essa característica de ter algumas bandas com uma sonoridade daqui. Eu acho que está associada até à questão climática. Eu acho que provavelmente a vivência e a situação tipo, de uma banda ou do pessoal, por exemplo, mora no Rio de Janeiro, que tem toda aquela questão de praia, escolas de samba, deve criar de alguma maneira um certo estilo deles, né? Eu acho que a gente tem uma coisa mais barrista aqui do rock gaúcho mesmo, que eu acho bastante interessante, salutar também. E a gente aqui com Montenegro, Cidade das Artes, né, com a Fundarte também, a gente falou no intervalo dessa questão de vários alunos que estudam aqui, lidam com a música e se tornam músicos a partir do estudo aqui. Como é que é a questão da música aqui na cidade, na região também, do rock especificamente? Do rock?
Olha, Karine, assim, ó, nos anos 90, a gente teve uma banda chamada Roleta Russa, na época que tive aula com a Cris, né? Então, acho que foi, modéstia à parte, acho que foi a primeira banda que a gente conseguiu ter uma certa visibilidade, porque a gente não tinha ninguém antes que tivesse nos dado até aberto caminhos pra gente, né? Então, a partir dali, naquela mesma época, a gente lançou o primeiro CD aqui na região, que foi, na questão do rock, foi o Deixa o Rock Rolar. Então, era uma coletânea de 5 bandas. Então, eu acho que a partir dali, posso confessar que as coisas não mudaram muito, os espaços continuam poucos, a gente tem que trilhar muito, batalhar muito, porque não é uma questão só de Montenegro, é do estado e do país, né? Então, eu acredito que as bandas hoje, eu até acompanho agora algumas coisas nas redes sociais, nas TVs, continuam aparecendo as bandas e tal, só que todas, a gente continua tendo a mesma dificuldade da questão de conseguir mostrar os trabalhos, né? E não é uma questão só de Montenegro, né? É uma questão de espaço, que até é questão de mídia, uma questão bem complicada, mas eu acho muito importante que pelo menos o movimento, as bandas continuam aparecendo, tentando mostrar seu trabalho, né? Então a banda não pode desistir também diante dessas dificuldades, né? O caminho não é fácil, mas não pode desistir, né? Fala um pouquinho da relação de vocês, como é que vocês se encontraram na música, assim, resolveram fazer disso também uma profissão, né? A minha trajetória é um pouco diferente, né? Eu sempre gostei de música e quando eu era bem jovem, o meu lado sempre era mais a música erudita no início, né? E eu tinha muita vontade de aprender e na época minha mãe e um tio meu se juntaram a me dar um violino, né? O tio Hélio e a minha mãe. E aí eu comecei a aprender lá na URGS, tinha uma atividade de extensão lá, meu primeiro professor foi o Telmo Jaconi, tocou na OSPA, hoje ele coordena a orquestra de câmara, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, meu grande professor. Posteriormente eu tive o professor Nicolas, infelizmente já faleceu, e sempre tocava em orquestra. Aí, já na universidade, eu vim trabalhar aqui na Fundarte, né, em 1988. E foi muito importante, porque aqui, efetivamente, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Fundarte, porque, com certeza, a minha formação profissional complementar foi aqui. E aqui eu tive um acesso a muitas outras possibilidades musicais. Fiz uma pesquisa aqui na região de Montenegro, isso me fez conhecer, exato, isso me fez conhecer, e aí eu comecei também a pesquisar sobre folclore e a música popular, então aí que se deu, mas eu quero dizer que a Fundarte ela é extremamente importante na minha formação musical. Marcelo, tua trajetória aí? Bom, eu comecei também essa questão de querer começar a tocar guitarra e tal, muito pela questão de uma banda que é o Led Zeppelin, né? Então, eu me lembro quando eu vi na época do cinema, ainda a gente viu o primeiro filme deles, eu pensei, nossa, é aquilo ali que eu vou querer fazer, né? Então, foi de uma maneira autodidata no começo, depois tive a felicidade logo de vir estudar na Fundarte, então, estudei meu curso básico, fui aluno da Cristina, tive grandes professores, o professor Marcos, hoje que está em Santa Maria, então, fiz o curso básico, depois fiz a qualificação acho que também foi com a Cristina. Depois, continuei estudando, fiz um curso de pós-graduação, depois a faculdade, a UERGS, depois pós-graduação, especialização na Inglaterra, que minha irmã mora na Inglaterra, mas sempre voltado pela questão, acho que o pessoal já me identifica pelo tipo de música que eu toco desde o início, né? Eu acho que, na verdade, a gente não tem como fugir muito do que eu não tenho agora, nessa altura do campeonato, querer mudar o tipo de música que eu costumo tocar e trabalhar. Então, desde o começo foi a questão mais voltada para o rock, várias vertentes, e acho que é importante também salientar que a questão da composição, que eu acho que é interessante tu tocar e tu fazer uma releitura das músicas que tu gosta, das bandas que tu gosta, mas desde o começo acho que a Cristina deve lembrar que eu sempre gostei da questão de compor, né? Então, acho que os principais trabalhos que eu consegui fazer até a nível profissionais como músico estão atrelados à questão da composição, que eu acho que é uma coisa bastante importante, né? Eu acho que é interessante tu reproduzir as músicas que tu gosta, as bandas, os artistas que tu gosta, mas tu tem que ter uma visão de tu conseguir trabalhar, tu fazer a tua história, a tua trajetória, né? Fazer as tuas músicas também. E a partir desse momento que vocês se identificaram com a música, quando é que vocês decidiram também ser professores e passar esse gosto pessoal também para as outras pessoas, né? Isso é muito engraçado, eu converso muito com meus alunos sobre isso, porque a gente tem o curso de licenciatura em música aqui, junto com a Fundarte UERGS, né? E eu, quando entrei para a universidade, eu não pensava em ser professora de música. E aí
as coisas aos poucos vão tomando conta de ti, e hoje eu vejo assim como uma coisa extremamente importante para mim, não me vejo mais de outra maneira que não também, né, fazendo a docência, que é tu lidar com o outro, tu também passar um pouco do teu amor para o outro, que ele também comungue, né, disso. Então, foi bem posteriormente para mim. Da mesma forma para mim, quando eu comecei meus estudos, e eu queria, na época, quando eu comecei a tocar guitarra, eu queria tocar guitarra e aparecer na TV, era o que eu queria fazer. Então, mas foi uma coisa bem natural, depois quando eu comecei principalmente quando eu vim aqui para a Fundarte, que a Fundarte, como a Cris falou, foi uma questão muito importante para a minha carreira profissional, e depois nunca imaginei que quando eu comecei a estudar aqui, que eu viria trabalhar, dar aula aqui, né? Então, acho que a Fundarte desempenhou e desempenha um papel muito importante. Foi uma questão natural. Eu acho que eu tive a felicidade também de ter aula com grandes professores aqui, e no momento quando eu comecei a trabalhar aqui, foi no momento que foi a saída de um professor que eu tinha, né, que é o professor Marcos. Então, na verdade, eu entrei aqui como professor de violão e tal, as coisas foram se direcionando, eu acabei escolhendo a questão de optar pela questão da guitarra daí, né. Então, foi uma questão bem natural, assim, para mim, mas confesso que no começo eu não imaginei que eu daria aula aqui também. Então, para a gente encerrar, amanhã, dia 13, Dia Mundial do Rock, é uma data para ser celebrada com música, inclusive por vocês também. Com certeza. Inclusive, a gente tem um evento amanhã, então nós vamos ter música também nesse evento, que vai ser rock e outros gêneros também. Festejando. Para mim também é um dia super especial, que é uma questão no estilo que a gente gosta e acompanha desde o início da carreira, então vai ser um dia bem importante também. Tá certo, então muita música para vocês. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa, pela conversa. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. Todos vocês uma ótima semana.